ministrar e refletirmos na palavra do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir em Marcos 16, é onde a gente vai começar a nossa reflexão. Marcos 16, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus. Bom, põe um sonzinho aí para dar uma... Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 16, no versículo 15. Vou começar a refletir um pouquinho sobre o texto. Lá em Marcos 16, 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Até aqui. Amados, comissionamento é bem conhecido, esse é um texto conhecido, ele está nos outros evangelhos também, não da mesma forma. Mas o Senhor me levou a trazer esse texto nesse evangelho para a gente começar a pensar na reflexão de hoje. A gente é comissionado pelo Senhor para fazer diferença nesse mundo, amém? E esse texto mostra que a gente é revestido de poder para operar isso. E o que eu queria começar com vocês é intitulando a mensagem de influenciadores culturais, amém? A gente está inserido numa realidade, numa situação hoje no mundo, onde as pessoas têm vendido a sua realidade, as suas crenças como algo que realmente é melhor. Essa é a ideia, né? Uma cultura, ela tem vários aspectos complexos de artes, crenças, lei, moral. Ela é regida por várias regras, né? E muitas vezes não, ela é intangível, você não consegue ver exatamente como é a cultura, mas você percebe. Se você mudar e for para um país muçulmano, você vai ver claramente a diferença, como as mulheres são tratadas e como a realidade opera naquele lugar. E esse texto de Marcos nos chama nesse convite para que a gente seja um influenciador de uma cultura, a cultura do reino. Para a gente entender a cultura do reino, a gente precisa viver a palavra, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa ter relacionamento com Deus, para a gente entender algumas realidades. E parte disso a gente vive aqui em comunidade. Quando a gente vive aqui nessa comunidade, a gente entende princípios, realidades, como se mover, né, nas realidades, o que é o esperado e a expectativa de Deus sobre santidade, sobre a verdade, sobre ser íntegro, ser verdadeiro em todos os lugares. A gente não é crente dentro da igreja, a gente é crente lá fora, principalmente. Sobre padrão de justiça, o que é justo, não é o que o mundo diz que é justo, é o que a palavra diz. Não importa o que eu ou você pensemos, ou qualquer outra pessoa, é o que a palavra diz. Esse é o padrão do reino. Sobre fé, sobre se mover em fé, sobre crer. Esse é um padrão do reino, é uma cultura do reino. Sobre bondade. Então, quando a gente é comissionado, a gente precisa entender que a gente tem que conhecer essa realidade para a gente poder cumprir esse mandamento, esse comissionamento. A gente precisa assimilar os valores do reino para a gente se mover nesse sentido. Não dá para a gente fazer um comissionamento desse se a gente entender o que é para ser feito. E essa realidade, ela começa em nós. Esse princípio começa em nós. A gente precisa assimilar e entender aquilo que é essa realidade do reino. Não adianta eu falar sobre fé se eu não viver fé. Se na minha vida, na minha casa eu não viver fé. Se eu falar de santidade, se a gente não buscar a santidade na nossa casa, na nossa realidade. É no secreto, é na nossa vida particular que a gente ganha autoridade para viver esses princípios e mover eles nas outras realidades.
Eu achei engraçado porque eu estive numa reunião essa semana, pessoas muito importantes e tal, e fizeram umas piadinhas do tipo assim: ah, não, o que a gente faz, a gente vai todo mundo pro inferno, não sei o quê. Aí eu falei: eu não vou não. Essa realidade é de vocês, a minha não é essa não. E aí as pessoas, na brincadeira, mas quando você vem com uma palavra dessa, a pessoa choca, né? Tipo assim, tem coisa, irmãos, que a gente precisa saber qual é o nosso posicionamento. A gente tem que fazer a diferença, não importa quem está falando, não importa se é a pessoa mais importante, sei lá, o presidente ou quem quer que seja. A sua realidade você tem que influenciar, você não pode ser o influenciado. É lógico que isso não é simples, mas o começo disso é a gente viver essa realidade com a gente, para a gente conseguir ter autoridade de mover essa realidade nos demais lugares. A Bíblia apresenta o reino não como uma coisa visível. As pessoas ficavam falando para Jesus, né? Vai vir um reino e tal. Não, o reino é chegado, né? Já chegou. Então as pessoas não entendiam que aquilo já estava acontecendo, porque Jesus veio com uma cultura e ele começou a fazer discípulos. Eu acho interessante, para algumas pessoas já escutaram eu falar isso, mas eu acho que é legal a gente trazer essa realidade. Quando Jesus nominou apóstolos, a palavra apóstolos no grego, ela tinha um significado muito importante. Alexandre o Grande, quando ele fazia suas incursões militares, ele tomava os territórios, ocupava os lugares, e ele nominava uma pessoa que era o apóstolo. Apóstolo era aquele cara que ia trazer a cultura para aquela região. Era a pessoa responsável por introduzir a cultura, seja de adoração, de cultura de estudo. Enfim, isso foi tão forte que depois que os romanos sucederam, né, no reino importante, eles absorveram coisas dos gregos. Os deuses eram os mesmos, né? A cultura, na época romana, de domínio romano, a Bíblia foi escrita em grego. Por quê? Porque era a língua oficial. Foi tão forte esse princípio de inserir uma cultura que ela perpetuou. Até hoje a gente vê resquício disso na matemática, enfim, na filosofia. E o que Jesus, quando ele deu o nome, ele sabia exatamente o que significava aquilo, naquela cultura, naquela época e até hoje. Então, quando ele nominou apóstolos, ele queria que a cultura do reino fosse introduzida com aquelas pessoas. Amém? Esse é o texto, é disso que Jesus está falando, da gente fazer diferença, começando na realidade que a gente vive. Fazer discípulo, você não vai fazer, não, eu vou fazer um discípulo, aonde? Não, eu vou fazer lá na Austrália. Você não está na Austrália, você está no Brasil. Qual é a sua realidade? É aqui que começa. A realidade do reino começa onde você está, inserido. Não é em outro lugar. E uma coisa importante que a gente, além de viver o princípio, de se mover por ele, é o poder que tem na nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca. A gente sabe, e tem vários textos sobre isso, mas um deles é Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, que o profeta é induzido a Deus, declara, né, para que os ossos vivam, né, profetiza, né, essa é a palavra, profetiza para que os ossos secos voltem a viver. E o profeta é usado por Deus na direção daquilo que é a vontade de Deus. Ele declara, ele traz à realidade uma coisa que não existia por meio da palavra. A palavra é poderosa. E é por isso que Satanás, uma das coisas que ele tenta fazer é impedir a gente de orar. Irmãos, às vezes dá preguiça, a gente está cansado. Satanás tem muitas estratégias, mas ele distrai a gente no dia a dia, nas nossas atividades. A gente fica tão ocupado, tão cansado. Isso é uma realidade que foi trazida. Jesus, no Getsemane, chamou-os, e a realidade ali era bem mais complicada, né? Ele estava indo morrer e tal, assim. E os discípulos queriam dormir. É difícil orar, mas é na oração, movido por aquilo que é a palavra, pelo relacionamento, pela vida de santidade. É isso que, através da oração, a gente declara as verdades que vão ser liberadas no mundo espiritual. A gente traz à realidade aquilo que ainda não existe, se movendo naquilo que Deus nos usa. Então, a gente precisa ter cuidado com o que sai da nossa boca, né? Tiago fala sobre isso, né? Eu já ministrei algo parecido aqui, sobre a realidade de não pode sair uma água doce e uma amarga da mesma fonte. Você precisa vigiar a boca. O texto de Judas fala isso, né? Que quando o anjo contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, lá em
Judas, ele fala que o anjo não ousou proferir uma palavra, né, errada. Ele falou que o Senhor te repreenda. Ele não falou palavrão, ele não falou nada disso. E ele tinha razão, ele estava do lado certo, né, de Deus. Mas ele não ousou liberar uma palavra que não fosse aquilo que Deus estava falando. Então a gente precisa vigiar muito. A nossa boca, ela tem poder de declarar realidades. Quando a gente fala com um filho, briga, fala, você é burro. Isso traz uma realidade para a vida dele. Quando a gente fala, não, eu não vou conseguir, traz uma realidade para a nossa vida. Então, irmãos, vigie, que o Espírito Santo dê sabedoria, para que a gente saiba o que tem que ser declarado através da nossa boca. A gente declara as realidades do reino. Ora, esteja em relacionamento com o Senhor, para a gente saber o que precisa ser trazido através da nossa boca. E é interessante porque isso a gente vê uma coisa que eu gosto muito de refletir sobre os profetas, né? A gente é um ministério profético. A principal característica do profeta não é necessariamente o poder. E eu vou provar isso. Abraão é chamado um profeta. Não tem lugar nenhum no texto que ele está profetizando. A principal característica do profeta é que ele é amigo de Deus. Ele sabe o que Deus tem no coração e ele reflete aquilo que é o coração de Deus, seja através de palavras, de atitudes. Ele conhece, ele tem um relacionamento, tem intimidade com o Senhor. Essa igreja é uma igreja profética, é uma igreja de amigos do Senhor. Eu creio nisso. O bispo sempre fala que ele tem um ministério profético, e isso é muito poderoso. É um relacionamento com Deus, é uma intimidade. Quando as palavras são liberadas, né, através da boca dele, é o Senhor nos revelando coisas, através de outros profetas que temos também. É o Senhor falando com a gente. É algo muito poderoso, mas que traz responsabilidade sobre as nossas vidas. Traz responsabilidade. A gente precisa entender, irmãos, dentro dessa realidade que eu estou falando, de inserir, de influenciar uma cultura dentro de outra cultura que já existe uma batalha. O inimigo não está lá falando assim, acho que legal, né, que você está trazendo essa cultura, bacana esse negócio. Não mesmo. A palavra diz lá em Efésios 6, fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, existe um mundo espiritual que vai se mover contrário àquilo que você está tentando fazer, inserindo uma cultura. Não é uma. E quanto mais você se destaca para fazer isso, né? Se você se empenha para fazer isso, quanto mais pessoas você está atingindo, pior vai ser a batalha. Pior vai ser a batalha. Mas como já foi ministrado aqui, temer por quê? Acho que isso é muito poderoso. Temer por quê? É o Senhor que nos comissiona, é o Senhor que faz a coisa acontecer. Então não tem por que temer. A gente pode sim ter atenção. Por quê? Porque tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Tem a nossa família em jogo, tem os nossos filhos em jogo. Tem uma realidade em jogo. E a gente precisa ter responsabilidade de se mover sabendo disso, né? Quando a gente faz algo errado, principalmente quando a gente está posicionado em Deus e faz alguma coisa errada, as pessoas falam, não, é só ir lá e pedir perdão. É verdade, Deus perdoa, mas existe consequência. E a consequência não é só para você. A consequência vem para todo mundo, porque o mundo espiritual não se move só para aquilo que... Ele sabe que se você for lá e pedir perdão, Deus vai te perdoar, mas ele tenta ir nos seus filhos, na sua família, e tenta ir atingindo quem está vulnerável. Então é importante a gente ter uma responsabilidade também de direcionar as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa proteção, direcionar, dar a palavra, falar, exortar se necessário, corrigir. A gente está lutando contra as forças das trevas, não tem brincadeira. O diabo não está brincando de lutar, ele não vai dar mole, vamos dizer assim. E 2 Coríntios 10 também fala isso, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu acho interessante esse texto porque mostra o local da batalha, o principal local da batalha.
que é na nossa mente. É na nossa mente que acontecem as batalhas, na mente das pessoas, na coletividade da mente. Muitas vezes a gente não percebe, porque as coisas estão acontecendo e o que é refletido muitas vezes dentro da realidade da internet ou nos vários lugares é o que está na mente das pessoas, no coração das pessoas ali, nas emoções das pessoas. E a gente precisa saber disso, porque a palavra diz: fortalezas. Fortaleza é como a pessoa erguer muros. Ela ergue muros para aquela realidade que ela acredita, e aí é difícil você transpor o muro. Como é que você transpõe o muro? Profeticamente, como foi transposto Jericó. Não é bater no muro, é orando, se posicionando, é jejuando. Essa é a forma das nossas armas contra isso. Muitas vezes a gente tem que proferir uma palavra, como foi o brado do último dia de Jericó. Foi dado um brado lá, um mover ali. Mas antes disso, é posicionamento, obediência. Essas fortalezas precisam ser quebradas. E a gente tem que saber disso. É difícil eu não sei se já tentaram convencer alguém que está muito convicto de alguma coisa. Você fala: mas não é isso. A pessoa: não, como assim? Isso aqui vem com um monte de argumento para defender aquilo que ela pensa. É muito complicado. E aí é interessante a gente ver como os demônios agem. Até para a gente... tem coisas que são muito sutis. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quando fala de principados, a palavra que dá a ideia de principado, ela se relaciona com uma outra palavra que no grego quer dizer origem, aquilo que é a base. E essa palavra a gente não percebe, mas ela tem um poder. Esses demônios, né, eles agem num nível tão sutil, num nível tão básico, que eles começam a questionar a existência. Você é um filho de Deus? Ou você é um macaco? Você veio do macaco, então você é um macaco. Você não é nada mais do que isso. E eu acho interessante porque eu ouvi numa pregação o pastor muito engraçado falando assim, e o pessoal se diz racional com esses argumentos. Como é que isso aconteceu? Como é que veio do macaco? Aconteceu bilhões e bilhões de anos. Tudo é isso. Não, quando eles explicam o negócio, primeiro, tá, gente, só para deixar claro, quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo essas coisas, né? A teoria da evolução é uma teoria, nem cientificamente é aprovada, porque ela tem furos, ela não se explica completamente, é uma teoria. Então eles tentam usar falácias, né, argumentos que não tem o menor sentido para poder justificar alguma coisa que eles acreditam e defendem por fé. Só que fé no lugar errado, né? Fé numa coisa que... E aí as pessoas não percebem que elas não estão pensando por elas mesmas. Elas estão tão acostumadas com demônios na vida dela, que demônio pode... Para as pessoas que não percebem o mundo espiritual, muitas vezes é sutil, é uma sugestão que vem na mente. Não é um ser, um bicho lá. Porque se ele se apresentar assim, a pessoa vai ficar com medo. Opa, vou buscar Deus, porque isso aqui é... Normalmente vem sutil, é uma pessoa bacana, inteligente, que é usada no mundo espiritual para poder trazer um conceito completamente errado. E aí a gente respeita pela inteligência, pelos títulos da pessoa, e a gente acha que aquilo é verdade. Mas os espíritos estão tão comuns que as pessoas não percebem que é um espírito trazendo sugestão, inserindo uma cultura demoníaca. Uma coisa que às vezes em algumas culturas acontece, e aí quando a gente vê na Bíblia muito essa mudança de nomes, nome, ele tem um significado no mundo espiritual. O seu nome tem um significado, a declaração daquilo que é a realidade de Deus para a sua vida. E a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que esses demônios de origem tentam fazer é mudar o seu nome. Você não é quem o seu pai ou Deus colocou na sua vida, você é outra pessoa. A evolução é uma teoria que tira a sua identidade e te reduz a um macaco. Uma criança é só um feto. Ela pode ter órgão, pode ter tudo, mas é só um feto, então você pode matar. Essa é a cultura. Essa é a cultura que
os demônios tentam inserir. É você não dar importância para aquilo que Deus fez. É você trazer a importância disso, tirar a importância. A natureza passa a ser mais importante que o ser humano. Os animais são mais importantes que o ser humano. Isso não existe, isso é antibíblico. É tudo contrário, é tudo sutil, é tudo muito simples, mas que traz uma ideia completamente contrária à palavra de Deus. Nasce um menino tem um DNA de menino, tem um órgão sexual de um menino. Mas será que é um menino? Não pode ser uma menina? Isso é muito sério. Tem sido ministrado, está aí na rede social, né, as polêmicas e tal, para quem quiser ver. Mas isso é sutil, gente, isso é sutil. E aí você fala, não, você é politicamente correto, crente politicamente correto. Isso não existe. Ou você é crente, ou você não é crente. Não existe isso. Você não precisa ficar brigando com todo mundo na internet, não é essa. Mas você tem que saber o que você crê e se posicionar com aquilo que você crê. Não é ficar dando, não, porque eu acho, não, isso é relativo. Não existe isso. A palavra de Deus diz isso. E é isso que eu creio. Ninguém criou o universo. O universo veio do nada. Mas como é que aconteceu? Bilhões de anos. Desculpa, são bilhões de anos, são muitos anos. Gente, e esse povo se diz racional. Eu fico pensando, esses detalhes culturais que existem nesse mundo, eles são completamente contrários à palavra. Não tem como a gente viver a palavra de Deus e achar que as coisas que tem nesse mundo são normais. É aquilo que Deus tem pra gente. Não é. Mas a gente precisa aprender a se posicionar como alguns heróis, né, da fé, né? Daniel fez isso. Daniel estava inserido, ele e seus amigos, inserido numa cultura completamente contrária àquilo que era a palavra de Deus. Mas eles continuaram sendo homens de Deus naquele lugar, com a identidade roubada, né? Daniel foi trocado o nome, os amigos dele também. Identidade corrompida. Esse é um dos propósitos. Meu irmão, toda vez que alguém tentar te dizer que você não é filho de Deus, se você é lavado no sangue do Cordeiro, você se entregou um dia para ser salvo, você pode suspeitar que existe aí uma ação demoníaca contrária à sua vida. Daniel, ele fez diferença numa realidade e influenciou uma cultura. Ele influenciou uma cultura, não só porque a Babilônia caiu, mas a Pérsia veio em seguida, e ele influenciou a Pérsia também, porque ele estava lá. Então, não é sobre quem está no poder. Não interessa quem está no poder, não interessa. Para a gente não. Interessa que o Senhor é acima de todas as coisas. E é a Ele que a gente deve satisfação. É a Ele que a gente tem que dar glórias. É a Ele que a gente tem que estar posicionado. Vai ter situações, irmãos, que a vida cristã não é simples. Daniel falou em determinado momento, eu não vou me submeter a isso aqui, eu vou continuar orando. Os amigos dele, não, a gente não vai se dobrar essa estátua. Pode lançar a gente no fogo. Se o Senhor quiser nos livrar, nos livra. Vai ter situações, irmãos, que a gente vai ter que se deparar com isso. Que tipo de escolha a gente vai fazer? Que tipo de escolha a gente vai fazer quando a gente for confrontado? E uma coisa interessante é que se a gente estiver na posição que Deus nos colocou para estar, essa é a situação e o lugar mais seguro que a gente pode estar. Amém? Daniel foi colocado na cova dos leões, mas a cova dos leões era o lugar mais seguro que ele podia estar, porque a presença de Deus e a obediência dele levou ele para lá. Quando a gente pega e olha um outro texto para poder analisar isso, Davi, a palavra diz que o tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio, lugar seguro, né? Só que não, porque a presença de Deus foi para a batalha. Ele ficou no palácio e caiu com Batseba. Então, irmãos, às vezes a batalha é o lugar mais seguro que você vai estar, porque se a presença de Deus estiver lá, é para lá que você precisa estar. É lá que você tem que estar. E eu me senti muito compelido nessa. Eu até tinha uma outra palavra, até falei com a minha digníssima pastora Lília, que quando o bispo falou comigo, eu tinha uma outra palavra, né? Tinha anotado. Ontem Deus mudou tudo.
Deus falou uma outra coisa e não é isso que você tem que falar. Sobre a cultura que a gente está inserido, a cultura que a gente precisa influenciar. Amados, a gente é chamado de Deus não é para a zona de conforto, não é isso. Deus vai nos sustentar? Vai. Você pode ter coisas boas? Pode. Viver o melhor dessa terra? Essa é a promessa de Deus. Eu creio nisso. Mas vai ter situações que você vai ter que se posicionar. E aí você vai ser lançado na fornalha, vai ser lançado na cova dos leões, vai ter confronto. E se Deus quiser te livrar, amém. Se Ele também não quiser, aí a gente vai para a glória e vai louvar o Senhor lá. Está tudo certo. Mas aqui muito é dado, também será muito cobrado. Então, se você for inserido no lugar onde você consegue influenciar muitas pessoas, você é um líder no lugar onde você está, pode ter certeza que Deus vai te cobrar essa posição. Não vai ter esse negócio, não, mas você não precisa influenciar, porque ali você tem uma responsabilidade, eu trabalho no governo, então ali, não existe isso. Se você está inserido num lugar onde você tem acesso às pessoas, é ali que você tem que influenciar. Você não precisa preocupar de influenciar em outro lugar, é nessa realidade. Daniel não foi chamado para influenciar em Jerusalém, porque ele foi levado para o palácio, é lá que ele tinha que influenciar. Quando você for inserido numa cultura pagã, pensa sobre isso. Quando você estiver numa realidade onde as pessoas estão fazendo tudo errado, pensa sobre isso. É lá que Deus quer que você influencie, e não seja influenciado. Nosso chamado não é para ser influenciado, para ser aquele legalzão, todo mundo. Vai ter pessoas que não vai gostar de você, vai falar mal, é a realidade deles. E muitas vezes demoníaco mesmo, como a gente está falando, né? Sugestões demoníacas. E a gente precisa estar posicionado. A gente não foi chamado para ser luz da igreja, mas luz do mundo. É lá fora que a gente vai influenciar. A gente não é luz da igreja. Na igreja a gente se aperfeiçoa, a gente se edifica, a gente treina relacionamentos que a gente vai viver lá fora. A gente vive algumas realidades aqui, conflitos e tal, mas aqui a gente está direcionado, supervisionado, amparado. É para isso que existe uma liderança, é para isso que Deus instituiu pessoas. E você vai ganhando autoridade à medida que você vive os conflitos, né? Alguns conflitos a gente quer fugir, e a gente precisa viver os conflitos para ganhar autoridade, para influenciar lá fora, porque lá fora vai ter conflito. Se a gente ficar com medo de conflito, irmãos, a gente está no lugar muito errado. É melhor a gente ficar no palácio e aí vamos ver o que acontece, né? A gente precisa se posicionar nessa questão de batalha, de guerra, e pensar sobre essas questões culturais que têm sido inseridas na nossa mente, no nosso coração, e lutar contra isso, lutar com as armas que a gente tem. Se você é um cientista, escreva um artigo e mostre que isso não é real, isso não é uma realidade. Se você não é, se você está inserido em outra realidade, influencie naquilo que você está inserido. Eu fico vendo tantas pessoas, às vezes a gente se cala tanto, né? A cultura brasileira diz que mais de 70% são cristãos, né? Ou pelo menos se dizem cristãos, né? E a gente se cala com uma realidade. A gente vê bandeiras sendo levantadas, passeatas sobre ideologia de gênero e tudo mais, e a gente se cala. Beleza, a gente não tem que rechaçar as pessoas, a gente é chamado para amar, isso é uma realidade. A gente tem que acolher essas pessoas, estender a mão, oferecer um outro caminho, mostrar uma outra realidade, mas a gente não tem que passar a mão na cabeça e dizer que está certo. Esse não é o nosso chamado. Nem falar, não, mas se você quiser, não é isso. A gente tem sim que amar essas pessoas, porque, de novo, a nossa batalha não é contra a pessoa, é contra a ideologia que está por trás, é uma cultura, uma mente que está por trás, orquestrando tudo isso. A pessoa acha que está pensando sobre isso, mas na verdade existe todo um contexto que está influenciando ela e várias pessoas nesse sentido. Então, quando a gente ama, a gente se preocupa, e essas pessoas, não sou eu que falo, a Bíblia fala, não só elas, mas como várias outras, estão indo para o inferno. Essa é a realidade da Bíblia. Não sou eu que falo. A minha opinião pouco importa, mas o que a Bíblia diz importa. E essa é a realidade da Bíblia. E é por isso que a gente se preocupa, por isso que a gente ama, tem que orar para essas pessoas. Mas falar a verdade. Falar a verdade. A verdade, às vezes, ela nos traz confronto. Eu brinco muito
Eu brinco isso muito com a minha esposa, porque às vezes ela é meio dura, né? Esse negócio de falar a verdade. Ela vem em paz. Mas é bom, porque a verdade, ela nos confronta. O evangelho nos confronta, irmãos. O evangelho que não confronta não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho que passa a mão na cabeça. Essas igrejas têm surgido com uma ideologia meio termo aí, né? Tem coisa que acredita, tem coisa que não. Isso não existe, irmãos. Ou você crê ou você não crê. Apocalipse fala, aquela igreja que é morna, né? O Senhor está a ponto de vomitar. A gente precisa entender, a igreja precisa estar posicionada na palavra. E muitas vezes isso vai trazer confronto. E amém por isso, que a gente possa influenciar dessa forma. Mas a gente precisa viver essa realidade. Viver uma realidade de Deus para a nossa vida, primeiramente, na nossa casa, na nossa realidade, para a gente ter autoridade no mundo espiritual para influenciar outros lugares. Amém? Eu creio que é isso que Deus tinha para a nossa realidade hoje, para falar conosco, para a gente refletir um pouco, de que a gente tem uma responsabilidade de influenciar uma cultura, transformar uma realidade. Que a gente entenda que isso é para todo mundo, é um comissionamento que vale para todo mundo. Não é só para o bispo, não é só para os pastores, é todos dentro da sua realidade. Vai ter lugares que você alcança, que o bispo não alcança, que eu não alcanço. É você, é o seu comissionamento para mudar uma realidade, uma cultura. Queria, dentro desse espírito e sabendo da responsabilidade que isso significa e do peso espiritual que isso traz para a vida de algumas pessoas, eu queria orar pelo bispo e pela bispa. Queria chamar a igreja para que se levante, para que o bispo, por favor, fica aqui na frente, os pastores também. Pode, os pastores aqui, ó, se posiciona aqui perto dos nossos líderes. Irmãos, é uma batalha muito grande. Às vezes a gente não percebe o que os nossos líderes estão vivendo, qual é a dificuldade que eles têm. Mas o mínimo que a gente precisa fazer é estar em ação. A gente tem visto parte disso na internet, a dificuldade que é, as batalhas que são, os confrontos que existem lá. Isso existe no mundo espiritual e tem vindo contra a nossa igreja, contra a vida dos nossos líderes, contra as nossas vidas, contra a vida de cada um de nós. E a gente precisa estar posicionado, orando, buscando. Quando o bispo traz uma palavra de direção para a gente orar nos relógios de oração, amados, é para a gente estar orando, é para a gente estar buscando. Não é brincadeira. Eu vou... Pode pôr a mão sobre os líderes lá, ó, sobre a bispa, sobre o bispo. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós pedimos agora, Senhor, direciona a nossa igreja, que a gente possa ter realmente o entendimento do que tem que ser feito, meu Deus. Pai, que através da vida dos nossos líderes, do bispo Emerson, da bispa Regina, Pai, que a gente tenha a direção correta, o posicionamento de cada um de nós, nessa realidade, nessa cultura, Senhor. Que a gente de fato influencie a cultura desse tempo e dessa geração. Pai, no nosso país, na realidade que estamos inseridos. Meu Deus, eu te peço sobre a vida do bispo, Senhor. Traz direção, proteção, entendimento. Pai, sustenta ele nas suas batalhas, meu Deus. Pai, nós sabemos que é difícil a vida de um líder, Senhor. Ainda mais um líder de uma igreja que tem tantas lutas, tantas batalhas e coisas que são intangíveis, Senhor, que a gente não percebe. Pai, eu te peço, proteja a vida do bispo Emerson. Traz, Senhor, sabedoria sobre a sua mente. Pai, posicionamento correto sobre o seu coração. Abençoa o seu casamento, Senhor, que ele seja o instrumento do Senhor na vida da bispa Regina. Pai, guarda, Senhor, a saúde dele, Senhor, a saúde da sua família, da bispa, Pai, do Noah, Pai, de todos, Senhor. Meu Deus, protege também a vida financeira, Senhor. Que eles tenham recurso para viver uma vida abundante, como o Senhor nos prometeu. Pai, que eles estejam corretos e posicionados nisso, Senhor. Pai, que a bispa Regina também seja marcada, Senhor. Esteja posicionada para apoiar
o bispo Emerson, Senhor. Pai, que ela seja guardada, Senhor, dos seus pensamentos, sentimentos, suas limitações, meu Deus. Que tudo aquilo que o Senhor levantou ela para fazer, Senhor, se cumpra, meu Deus. Capacita ela, Senhor, dê entendimento, para que eles possam entender, se lembrar, Senhor, todos os dias que eles são filhos, Senhor, filhos do Senhor. Pai, como filhos, eles têm acesso a tudo, meu Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, supre eles, Senhor. Pai, que o Teu amor, a Tua unção, a Tua graça, Senhor, seja derramado na vida deles todos os dias da vida deles, meu Deus. Pai, que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Sustenta eles na sua luta, nas suas batalhas, meu Deus, que a gente muitas vezes não vê, não entende. É uma vida solitária, Senhor, de caminhada, mas contigo, Senhor, nós temos certeza que vamos ter sucesso, Senhor, que vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor, os líderes. Pai, através da vida do bispo e da bispa, Senhor, todos aqui sejam abençoados. Os pastores, os membros, os ministérios. Meu Deus, traz, Senhor, sobre essa igreja uma unção, Senhor, diferenciada nesse dia, Senhor. Que a gente possa compreender o nosso papel nessa sociedade, Senhor, nessa realidade. Que a gente possa viver, Senhor, de forma abundante nessa terra, mas que a gente seja influenciadores, Senhor, de uma cultura, a cultura do Teu reino, Senhor. Que a gente faça diferença, marque toda uma geração, Senhor, com tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído, Senhor. Sustenta, Senhor, a Tua igreja em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória ao Senhor. De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, pastor. De pé. Eu sei que é de manhã, talvez você está muito cansado, não dormiu direito, acordou de madrugada para orar, mas o Senhor tem sido muito pontual em todas as ministrações que Ele tem trazido para as nossas vidas, para o Ministério de Adoração Profética, porque eu entendo que as pessoas que vêm visitar também são alcançadas, mas a palavra que tem sido liberada é para nós. E é muito importante aquilo que o pastor Rendel ministrou hoje, porque nós precisamos entender aquilo que nós somos. Porque se a gente entende aquilo que a gente é, não importa aquilo que digam para nós, nós vamos continuar dentro daquilo que é a origem que nós somos estabelecidos. E esses dias o Senhor tem me feito pensar muito acerca de algumas coisas. Eu tenho escutado algumas coisas, conversado com algumas pessoas. E as pessoas olham para a bispa assim muitas vezes e, nossa, bispa, depois da ministração de domingo, mas a bispa só é o que é. Primeiro, porque ela tem um pai que cuida dela, e segundo, porque ela tem um homem que a constrói. E muitas vezes nós, mulheres, estamos sendo desprotegidas, porque submissão, queridos, não é ser capacho, é estar sob a missão de alguém. Se um homem não tem uma missão definida, a que missão ela vai ser estabelecida? Então, referência é nada mais do que você exercer um tipo de influência sobre a pessoa daquilo que você acredita. Um dia eu conheci Jesus, mas sob a missão daquilo que o bispo é, eu continuei a minha missão, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas dentro daquilo que é a minha identidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, homens. Vocês são fortes. Vocês foram chamados para ser cabeça de uma casa e de um lar, mas vocês precisam estar estabelecidos primeiro na missão a qual o Senhor estabeleceu para vocês.
E eu só posso direcionar alguém quando eu tenho definida uma missão para a minha vida. Qual a missão da vida de vocês? Tão importante para um homem ser respeitado naquilo que são as suas funções e ser honrado naquilo que são os princípios aos quais o Senhor estabeleceu para ele, também é importante para uma mulher ser amada e respeitada naquilo que é a missão que está abaixo da sua missão para a vida dela. Sabe o que eu tenho visto? Muitos homens, muitas vezes, dentro daquilo que é proposto como referência dentro da sua casa, porque o bispo é referência na igreja, mas antes de ser referência aqui, ele precisa ser referência primeiro para mim, porque o que vai validar aquilo que é o ministério da adoração profética depois de Deus é a nossa casa, que vai validar aquilo que ele é. E se ele não conseguir exercer a influência que ele precisa, isso aqui não vai servir de nada, porque a minha casa não vai ser estabelecida como convém ao Senhor que ela seja. Então nós, enquanto mulheres, precisamos sim aprender a ser submissas ao comando que vem daquele ao qual o Senhor preparou para nós. Mas antes disso, o homem a qual o Senhor estabeleceu e nós decidimos, porque é uma escolha pessoal, precisa ter uma missão definida. Então você, hoje, que está solteiro, espere com paciência no Senhor, mas tenha certeza e convicção da escolha que você vai fazer. Mas você que já tem alguém, você que já é casado, você que já é casada, entenda que você tem alguém que vai te proteger e cuidar, mas em contrapartida, você precisa ser alguém que vai respeitar aquele que foi estabelecido para ser o seu sacerdote. E sob o poder da palavra que foi liberada hoje, eu quero chamar os homens e as mulheres para orar. Primeiro os homens, porque a vocês foi dada a autoridade para orar e interceder por nós, para nos estabelecer, porque um homem posicionado naquilo que é o propósito que Deus tem para a vida dele, ele lança uma mulher aquilo que é o destino que Deus tem para a vida dela, amém? Bispo, é o culto da família e nós estamos ministrando para famílias. Graças a Deus o nosso ministério é muito estabelecido por aquilo que é família. E a nossa primeira referência, depois de Jesus, é o nosso núcleo, ao qual nós estamos inseridos. Se você está aqui é porque você veio de uma família pai e mãe. É porque você teve alguém que te ensinou princípios. E mesmo que você não tenha tido alguém que te ensinasse hoje, você está aqui como extensão de uma casa e de uma família, e você precisa ser resposta para uma geração. Os nossos filhos não vão ser inflamados por causa das coisas que estão lá fora, mas por causa daquilo que nós confessamos, por causa daquilo que nós falamos, por causa daquilo que nós anunciamos. Deixa eu te falar uma coisa. A unção que você tem não é retirada quando você brinca, então cuidado com aquilo que você diz quando você está brincando. A unção que Deus confiou a você não é retirada no seu momento de raiva. Então cuidado quando você fala alguma coisa no seu momento de raiva. A Bíblia diz que nós vamos comer do fruto das nossas palavras. Preste bem atenção naquilo que você tem decretado na sua vida e na vida das pessoas que cercam a sua vida, porque você também vai viver os frutos daquilo que você disser. Pai, mãe, é responsabilidade nossa estabelecer os nossos filhos naquilo que são os princípios aos quais nós temos aprendido em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos naquilo que o Senhor confiou a nós. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Eu quero te agradecer, Senhor, porque apesar de não sermos perfeitos, nós estamos buscando, Senhor, ser aquilo que o Senhor projetou para nós. Deus, eu abençoo a vida do Emerson, o homem, Senhor, o sacerdote, porque antes de ser pastor, ele é homem, ele é meu marido. Ele é um pai que também precisa, Senhor, de oração.
Deus, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher do Ministério Adoração Profética. Deus, estabeleça cada homem, Senhor, naquilo que é o sacerdócio que o Senhor o chamou, na excelência de Cristo, Pai, porque a nossa referência é Ele. Que quando nós errarmos, Pai, nós pecarmos, nós possamos voltar, Senhor, pedir perdão, entender, Senhor, que aquilo que nós somos vem daquilo que Tu és, e que coisa nenhuma nos é confiada e nos é concedida se do céu não proceder. Abençoa cada homem, cada mulher, Senhor. Estabeleça homens fortes, Senhor, e saudáveis naquilo que são os sacerdócios, o qual o Senhor estabeleceu para Ele. Estabeleça mulheres, Senhor, felizes e realizadas. Mulheres, Senhor, que são extensões daquilo que é o Teu querer, mas mulheres que foram estabelecidas dentro de um lar saudável. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, filhos, Senhor, que vão ser, Pai, flechas disparadas por nós, aquilo que é o propósito ao qual o Senhor confiou a nós. Deus, sare as famílias do Ministério Adoração Profética. Sare, Senhor, as famílias da igreja. Salve, Senhor, a família das igrejas no mundo. Pai, porque nós somos uma sociedade, uma comunidade que foi estabelecida, Senhor, para ser cura para o mundo, Senhor. Senhor, onde muitos já dizem que não há jeito porque nós levamos um nome que está sobre todo nome. É no nome de Jesus que todas as coisas se fazem. É por meio do nome de Jesus que tudo foi estabelecido, Pai. Que haja cura, que haja transformação, que haja perdão, Senhor, e que haja restabelecimento daquilo que é o propósito, Pai. Homens saudáveis, mulheres, Senhor, que carregam no ventre sementes férteis, sementes frutíferas, Senhor, sementes ao qual vão alimentar, Senhor, outros que virão após elas. Sementes, Senhor, que um dia, Senhor, vão ser plantadas em terrenos que também serão férteis para poder frutificar, Deus. No nome de Jesus eu abençoo cada lar, cada vida, cada família representada. Eu abençoo cada filho. Eu abençoo, Senhor, cada pai, cada mãe. Deus, e chama a existência, Senhor, a paternidade do Senhor. Onde nos houve falta, Senhor, de paternidade, que haja, Senhor, a paternidade do Senhor. E que nós não venhamos ter falta de nada, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que tem nos conduzido para esses lugares altos, Pai. Mas que antes de qualquer coisa nós possamos ser a referência que o mundo ainda não conhece, mas que vai ser a resposta que eles precisam. Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela minha casa. Eu te agradeço, Senhor, pelo pastoreio que tem sobre a minha vida. Deus, que cada um dos que estão aqui tenha um pastoreio, Senhor, dentro das suas casas eficazes. Um pastoreio saudável, Senhor, mas um pastoreio que traz direção do